Agora, se eu sou uma pessoa carente, e aí eu fico, filho, eu tô com uma saudade de você. Será que é saudade mesmo? Ou eu tô despreenchida de mim? É um gatilho para você. Eu tô com lacunas de mim mesma, e aí eu jogo em cima do outro o peso das minhas próprias lacunas. Então, só é saudade quando é preenchimento. Olá, eu sou Marcos Galvão e este é o Nove Luas, nosso podcast para conversar sobre a vida nas suas entrelinhas. Apesar de uma vida dedicada à produção de filmes, eu sou formado em matemática, pés no chão. E eu vou estar ao lado do meu grande amigo Júlio, formado em comunicação social, cabeça lá na lua. Para costurar nossas ideias e ligar os pontos, a minha querida Amara, psicóloga clínica há décadas. Ela forma o nosso trio para conversarmos sobre assuntos que estão no nosso dia a dia, mas que às vezes a gente não dá atenção devida. Bem-vindo ao Nove Luas, um papo sobre as entrelinhas da vida. Olá, pessoal. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, Marcos? Marcos Galvão. Como vão vocês? Mara Guimarães, tudo bem? Beleza. Esse fim de tarde interessante. Interessante. É. Interessante. Tudo bem com vocês? Tudo lindo. Tudo certo? Hoje a gente vai falar de uma coisa bacana. Até eu antes de começar o episódio, estava falando aqui que eu tinha sonhado com a minha mãe, né? Tem a ver um pouquinho com o tema de hoje, né? Que é saudade. É. E... O Mário trouxe uma caixa de lenço ali já pra gente ficar É mesmo, aqui não tem caixinha de lenço, né? Vai que um dia eu choro, do jeito que eu sou chorona. Mas já Vai que chorou, um dia já. já Ué. Não, eu já chorei, mas chorar que eu digo é Copiosamente, assim. isso, de precisar de uma caixinha de lenço, né? Pega essa blusa que está do seu lado, que aliás você largou jogada aí. Eu não sei se você sabe, a gente tá gravando, né? Mas não pode a blusa? Ninguém pode ver que eu tenho uma blusa? Vai ficar... É uma beleza esse pano jogado em cima. Tá bom, desculpa, vai. É brincadeira. Você conhece o perfeccionismo do seu amigo, né? Não, mas ele trabalha com isso, ele tá certo, mas quando é assim, você Não, mas fala. a zoeira eu vi ele no episódio que a gente gravou anterior aí. Também tava? Ele tava, mas eu tava só olhando. assim, Não era essa, que essa é a primeira vez que eu venho com ela. Não, o episódio anterior agora há pouco. Ah, o episódio, tá. Que a gente acabou de gravar. Tá. A Mara. Eu pensei que Faz fosse 15 outro minutos que a gente terminou o Não, episódio. eu Ela já pensei que falou, fosse- naquela vez eu vim com outra roupa. Eu pensei que fosse Quem outro. você tá querendo enganar, Mara? Aqui é pauleira. Eu me enganei neste momento. Eu achei que você estivesse falando de um outro episódio que eu vim com outro moletom, que também é branco, mas que não é esse, é isso. Você botou a blusa, né? Botei. Então, Faz pra ficar diferença? diferentinho. Não, pra você é- ficar diferentinho, pode dizer que gravou no outro dia, né? Disfarçar, Não, gente, ó. E eu tô do mesmo jeitinho que eu tava semana passada. Bem mesmo. Os caras buga, né? As pessoas. Para o Galvão. Só tem Que essa dia roupa. é isso, né? Só tem essa roupa. Magali, Então, nós vamos falar de Mônica. saudade hoje. Foi o Júlio que pediu saudade, né, Júlio? Fui eu que pedi, mas também não. E por que você pediu saudade? Nada muito aparente. Mas minto, uma coisa aparente, sim. Foi meu aniversário há algumas semanas. Eu tenho uma tia muito querida, uma tia assim que eu amo de paixão. E ela foi me mandar mensagens de aniversário assim, e ela não conseguiu terminar porque ela começou a lembrar da minha mãe. Minha mãe, para quem é novo aqui, ela é faleceu há 10 anos. E ela falou, me desculpa que eu estou muito emocionada aqui e tal, eu sempre sinto muita saudade da sua mãe e tudo mais. E aí, acabou que no fim das contas, eu que acalmei ela, e aquela mensagem de aniversário ficou meio em segundo plano. Mas depois eu fiquei meio assim, que não que eu não sinto saudades, mas nesse nível dela de não conseguir falar da minha mãe, e ela é muito chorona mesmo, né? Eu nunca tive, sabe, essa saudade que me fizesse chorar, vamos dizer assim. E aí eu fiquei com isso na cabeça alguns minutos, uma hora, e aí quando a gente começou a conversar de pautas, isso estava fresco assim. E aí eu falei, a saudade é um tema interessante. Saudade é coisa boa, Mara, ou não? Saudade pode ser muito bom e saudade pode ser muito ruim. O que eu entendo de saudade... Depende da dose, né? Eu nem vejo que é uma questão da dose. Por exemplo, eu sinto muitas saudades do meu pai também já é falecido, e eu sinto muitas saudades da minha avó, né? Assim,
pessoas da minha família. Eu sinto saudades de uma mulher que ela foi uma professora, ela foi uma amiga, ela foi uma mentora. Eu falo que quase tudo o que eu sei da clínica, né, do manejo clínico, do estar com as pessoas no setting terapêutico, eu aprendi com ela, porque ela me colocava dentro do consultório dela para eu estar com ela enquanto ela atendia, né? Então, pouquíssimas pessoas têm essa graça, né? Isso é graça mesmo, você estar junto de alguém muito competente, muito hábil, muito. Ela era uma mulher famosa na nossa área, na abordagem que eu trabalho, e muito generosa, porque que ela fez isso comigo? Até hoje, ela morreu e eu vou ficar sem saber, entendeu? Fato é, tive essa graça. E eu sinto saudade dela, assim, da pessoa, né? Ó, talvez mais difícil falar da Lucy do que da saudade que eu sinto do meu pai e da saudade que eu sinto da minha avó. Porque da minha avó e do meu pai, eu convivi muito com eles, né? Assim, muito. Eles estão dentro de mim de um jeito que é diferente. A Lucy está dentro de mim, mas eu não tive tanto tempo. E ela adoeceu e morreu muito rápido e muito nova. Então, o papai ficou doente por um longo tempo, a vovó já estava bastante idosa, também ficou doente por um certo tempo. A Lucy, entre diagnosticar e morrer, foi um período curto e eu não pude estar com ela. Então, talvez a saudade, falar dela me comova por isso, né? Mas acho que a saudade pode ser boa e pode ser ruim. E eu entendo que a saudade ela é ruim quando você não teve o entendimento necessário da importância que aquela pessoa tinha na sua vida. Então você não pode demonstrar para aquela pessoa o quanto ela era importante. Então aí eu acho que sentir saudade de uma pessoa, de uma relação em que você não abriu o seu coração porque não tinha dimensão da importância daquela pessoa, essa saudade pode ser uma saudade ruim. Porque é uma saudade que ela vem com uma falta de você. Não é uma falta do outro, é uma falta de você com o outro. Que é diferente da saudade que eu sinto dessas 3 pessoas que eu falei, né? Todas as oportunidades que eu tive de estar com a Lucy, de provocar, promover situações para criar curso para estar mais perto dela. Eu morava em Belém, ela morava em São Paulo, né? Ou ir para São Paulo sempre que tinha coisas para fazer, então, e dizer para ela do carinho, da gratidão e tal, enfim. Mesma coisa com meu pai, mesma coisa com a minha avó. Então eu acho que saudade assim é uma saudade gostosa de sentir, né? Porque é a saudade de uma experiência que foi vivida e que você deu de você o que você tinha de melhor naquele momento. Óbvio, se eu fosse ver algumas coisas hoje, talvez tivesse feito diferente, mas para aquele momento era o que eu tinha de melhor. E vocês? E a saudade ruim, qual que é? A saudade ruim é essa que eu estou te falando. Quando você sente falta de alguém ou de uma situação em que você não ofereceu tudo que você podia, que você não disse o quanto aquilo tinha significância para você. Agora eu fiquei com saudade do tempo que eu prestava atenção nas coisas. Você falou isso agora e eu viajei. Que saudade. Onde você está? Pois é. Tá bom, tudo bem. Vai saber, né? Enfim. Mas e vocês? O que pensam sobre a saudade? Então, eu concordo com o que você disse, mas assim, voltando ao exemplo da minha tia, eu não acho que ela tenha essa falta da minha mãe. Acho que ela é muito chorona mesmo. Sim, e é que nem eu. muito sensível, ela é muito sensível, ela é um doce de mulher. Mas eu vejo saudade. Outra pergunta, até para eu terminar de elaborar aqui o meu pensamento sobre isso. Saudade e nostalgia. Você consegue criar uma diferença entre... Consigo. Eu acho que eu sou mais nostálgico do que saudoso. Então, eu entendo, mas eu consigo fazer uma diferença, eu consigo estabelecer uma diferença dentro de mim,
mas não como uma coisa conceitual que todo mundo tenha que tomar isso como referência, Claro, né? aham. Tô falando, para mim, nostalgia é nostalgia de um tempo, de um jeito de viver, né? Então assim, nostalgia dos anos 70, 80, né? Pô, você sabe que dentro dessa coisa, às vezes eu ouço um barulho de AM, Nossa, sabe rádio AM? Te sei. leva lá, né? Aquilo me leva lá. Nostalgia, isso. Disco de vinil. Quer ver uma pessoa nostálgica? Eu sou nostálgica. Eu sou nostálgica. Eu sei que eu sou. Mas não vejo que isso seja uma coisa ruim, porque não é uma coisa que me pelo pese. contrário, né? Pelo contrário. Né? E aí, vamos aprofundar mais a nostalgia também, mas aí já... Porque eu acho que tem gente que aplica a saudade na nostalgia, às vezes, sabe? E aí é um peso que ela tem desnecessário, num certo ponto, porque não precisa ter saudade de coisas nostálgicas. Não, entendi. Consigo Então, chegar- é por isso que eu tô Eu falando. acho que A minha aplicam- nostalgia, ela não é uma coisa que me põe a peso. A nostalgia não é para pôr peso mesmo, eu acho. Né? Tanto que assim, vou pegar uma seleção de músicas flashback, por exemplo. Né? Aí eu ponho no carro e fico alguns dias. Isso me remete a cenas, me remete a vivências e dá uma nostalgia. Mas é assim, nossa, aí eu fico pensando, eu podia continuar vivendo. Não. Queria estar lá, Não, volta não, tempo. não, né? nada disso. Nada disso. E aí, esse é o link que eu queria estabelecer aqui na prosa. Uma foto antiga, por exemplo, um álbum de fotos, te dá saudade ou te dá nostalgia? Depende. Para mim, depende. Depende da cena da foto, porque De quem está na foto. Exato. Depende da cena da foto, porque está muito mais referendado à pessoa. Então, eu tenho, algumas vezes eu pego, por exemplo, a semana passada a mamãe estava organizando álbuns de fotos. Fotos soltas e tal, e eu cheguei na casa dela, ela estava colando e tal, foto preto e branco, ainda tirei foto de algumas fotos de cenas que eu tenho na minha memória, porque me dá saudade da experiência por causa do momento em que eu estava com as pessoas. Ainda fotografei no meu celular, porque eu não tinha as fotos, né? E a mamãe estava colando. Então, a nostalgia é daquela época e a saudade é de alguma pessoa. Não são todas as pessoas que estão na foto, mas é a saudade, às vezes saudade de mim. Eu tenho algumas vezes saudade de mim, né? Em alguns momentos da minha vida, que é diferente de nostalgia. Né? Algumas vezes eu tenho saudade de mim em alguns momentos. Aí o que eu faço? Eu brinco de fantasia. Eu brinco de fantasia. Aí eu passo um dia inteiro sendo aquela Mara que eu tô com saudade. Então, às vezes... Revival. Você já procurou um psicólogo, Mara, Já. para ver isso aí? Faço terapia toda semana, inclusive. Tá boa, não. Toda semana, a cada 15 dias. Imagina a Mara surtando dentro de casa. A Você Mara chega na voltando, casa. a Mara 6 Ô, meses Mara, de tudo idade. bem? Não te conheço. A Mara de 30 anos atrás. Também não é assim, né? Não é surto, né? Não é amnésia, não. É o contrário, né? Ô, Mara, Mas isso sim. vocês falaram de saudade de pessoas mortas só aí, né? Então, eu sinto saudade de pessoas vivas. Não, eu também sinto saudade de pessoas vivas que eu não tenho mais a convivência que eu já tive. Eu nem tanto das mortas, porque, tipo assim, que nem eu falei, sonhei que a minha mãe, fiquei com saudade dela. Eventualmente, assim, tal. Mas não é uma coisa que eu fique, Sim. assim, saudoso o tempo tempo todo, todo. né, e tal, das pessoas. Isso. Agora, gente que tá aqui, né, e que, tipo assim, Caetano tá na praia, tô Tá. aqui. Aí 2 dias que ele tá fora, eu já escrevo pra ele, tio, tá com saudade. Tipo assim, tem esse... Eu uso muito essa palavra com ele, com o Murilo, por exemplo, entendeu? Então, Assim. tem... Amanhã faz uma semana... Não, faz 6 dias que eu não vejo a minha neta. Tô com saudade. Eu vou ficar o mês todo sem vê-la, porque elas estão viajando e eu vou viajar e elas voltam enquanto nós estamos em viagem. Então, eu vou ficar sem ver, né? Isso dá saudade. Então, eu tenho saudade de pessoas que estão vivas e que eu convivo e aí, eventualmente, essas pessoas... por exemplo, eu tenho pessoas que eu sinto saudade de um dia para o outro. Sim. Mas é saudade, e isso é interessante da gente... Eu tenho um amigo que eu falo com ele quase todos os dias.
Às vezes passa um dia sem falar. Eu sinto saudade. Mas é saudade do que é gostoso na coisa. E é uma conversa de 5 minutos, não é? Ai, conversamos, né? Horas a fio. Não tem tempo na minha idade para conversar horas a fio, e não é um romance, né? É um amigo. Então, mas é aquela conversinha de ouvir a voz dele, o jeito dele. Aquilo tem um lugar tão significativo na minha vida que se passa um dia que por qualquer razão ele não ligue porque está com correria de trabalho e eu também não ligo porque também estou envolvida com as minhas coisas, na manhã do dia seguinte eu falo, nossa, que saudade. Aí eu pego o telefone e ligo antes do horário que normalmente ou ele liga ou eu ligo, né? Porque a gente tem algumas pessoas que você sabe a hora que você pode ligar, né? Então a gente vai criando, não sei, eu entendo a saudade como a saudade boa. A gente cria recantos dentro de nós na relação com algumas pessoas, né? São recantos, sim, são clareiras, né? E ali tem a minha imagem, tá? Cada um de vocês vai criar de vocês. Ali tem um céu lindo, a temperatura ideal, passarinho cantando, tem cheiro de flor, é gostoso ficar descalço, então tá tudo, a comida é boa, tudo é bom naquele recanto que você cria na relação com algumas pessoas. Então, para mim, a saudade boa é isso, são recantos que a gente tem dentro do coração e que é fruto de uma experiência de convivência que se você não vai para aquele recanto, ir para aquele recanto só dá para ir se for com aquela pessoa naquele recanto, aí dá saudade. Você até pode ir sozinha, né? Você fecha os olhos e imagina o recanto. Aí quando você chega lá sozinha, você fala, o passarinho está cantando, o céu está azul. Eu sou sozinha aqui. Mas, dá eco. Isso. Nesse lugar, sozinha não serve. Esse lugar que foi criado, ele só tem sentido, ele só tem o sabor que ele tem com esta pessoa ou com estas pessoas, né? Não é mais saudável, hoje eu estou só perguntando, vocês Não. veem, né? Você ter, é até mais seguro, entre aspas aqui, você ter mais saudade dos momentos do que das pessoas? Por que é mais seguro, Júlio? Quando você pergunta isso... Vou dar um exemplo aqui. Eu tenho uma pessoa, tá, que se eu sentir saudade da pessoa, corre-se o risco de eu torná-la imaculada, torná-la uma pessoa linda, maravilhosa, mas quanto no real eu também tive momentos ruins com ela. Sim. E eu não eternizo isso. Então, se eu sentir saudade dos momentos que eu tive com essa pessoa e não da pessoa em si, eu guardo para mim os momentos bons, mas não necessariamente a pessoa, porque a pessoa às vezes no inconsciente me traz coisas ruins, entendeu? Não, entendi, mas eu não vejo que... Tem que talvez pensar um pouquinho melhor, né? Mas... Tem pessoas que têm uma péssima relação com familiares, uma péssima relação, não gosta da infância, sei lá, uma ex-namorada, um ex-namorado, um amigo, uma amizade muito forte que se rompeu. E aí, às vezes, ele não deixa de sentir falta do momento, saudade do momento, né? Mas aí esse momento de saudade dói às vezes, porque vem um kit muito grande, né? Um combo muito grande de coisas. E quando você aprende a ter saudade dos momentos, você gosta dos momentos bons e os momentos ruins e tudo mais, você... Ô, Júlio, eu nunca pensei nessa estratégia, né? Assim, no meu caso, pensando... Eu nunca pensei nessa estratégia, porque eu não... Das pessoas que eu sinto saudade, eu não idealizo, né? Entendi. Entendeu? Eu não idealizo as pessoas, né? Porque todo mundo tem coisas horríveis, né? E com todo mundo a gente vive momentos, com todo mundo com quem a gente cria recantos, a gente vive coisas ruins. Entendi. Né? Então eu não separo o momento da pessoa, porque ainda não vivi a experiência de idealizar a pessoa. Entendeu?
Se eu idealizo alguém, aí eu acho arriscado. Entendi. Aí eu acho arriscado. Eu tô falando isso porque quando você começou a falar do céu azul, pra mim você estava idealizando, sabe? Não. É que o momento é tão gostoso, né? Que a atmosfera da hora da experiência, ela é uma atmosfera que, se eu fosse criar uma cena, seria uma cena perfeita, aquele momento, mas não a pessoa. Entendi. Não entendi o que você está falando. Entendeu? Entendi. O momento é um momento delicioso. Eu não tenho nenhuma correção textual para fazer no momento. Mas isso não significa que a pessoa seja uma pessoa perfeita. De jeito nenhum. Não mesmo. Então, mas acho que pode-se correr, acho não, pode-se correr esse risco. Já me deparei com situações no consultório de pessoas que sentiam uma falta, uma saudade doída por idealização. Aí você vai abrindo, vai mostrando, mas é tudo isso mesmo? Do que nesta pessoa você sente saudade? Para ir legitimando a saudade, não deslegitimar nunca, né, porque é um sentimento, mas dimensionar melhor. Então, acho que a saudade sadia, ela é uma saudade que ela tem uma dimensão real. Na experiência, ela tem uma dimensão real da experiência. Né? Mesmo que depois eu coloque o cenário perfeito. Entendi. Mas a dimensão da experiência ela é uma dimensão real. Né? O que eu vivi com a Lucy, eu vivi de verdade. Né? Então eu tenho saudade disso que eu vivi. Não como uma coisa idealizada. Tiveram momentos desafiadores, óbvio, né? Como tudo. Assim, Lucy Pena é uma pessoa perfeita. Não. Como qualquer um de nós tem seus humores, tem seus pontos de vista, mas é uma pessoa da qual eu sinto muita falta. Meu pai era uma pessoa perfeita. Imagina um ariano ser perfeito, isso é impossível. Obrigado por isso, Mara. Fiz de propósito. Foi lá e futucou. Eu fiz de propósito. Meu pai era um cara muito impulsivo, teimoso, era a vontade dele que imperava, né? Assim, mas eu tenho muita saudade dele. Assim, era delicioso conviver com ele, fazer coisas, era aventureiro, então isso é uma coisa que eu sinto saudade. Sinto saudade de fazer aventuras com o meu pai. Eu sinto saudade de passar frio na barriga com coisas que eu vivia com o meu pai pela impulsividade dele, por exemplo. Entendeu? Eu acho que saudade, memória que traz saudade, que preencheu o espaço, boa, né? É acervo cultural pessoal. E perfeito. Acervo cultural tem um valor inestimável. A gente que gosta de cultura sabe o que significa cultura. Não tem preço. Não tem preço. Então, essa saudade que preenche espaço e que mantém o espaço preenchido, né? Uma chama acesa. Mantém ali, né? o espaço preenchido. Não tem, assim. A minha avó, depois que ela ficou bem velha, ela tinha a aposentadoria dela e nós já éramos adultos, todos os netos, né? Ela ia no mercado no dia que ela recebia a aposentadoria dela e ela comprava um pedacinho de queijo, que era o queijo que a minha irmã gostava, um cachinho de uva, que era a uva que a outra irmã gostava, ou não sei o que era o que meu irmão gostava. Ela comprava a farinha de milho que eu gostava. Então, isso é preenchido aqui para o resto da minha vida. Não tem. Como é que você vai? Eu tenho assim, outro dia eu tive esse déjà vu, né? Esse relance. Minha mãe fazia muito pão caseiro, era uma delícia o pão que ela fazia. Então. E vez por outra a gente recebe pão caseiro da tia, né? Da sogra do meu irmão. Mas o momento do sábado à tarde, né? Dela tá fazendo, de você ver aquela forma do pão crescendo no sol, isso não vai acontecer mais. Então, né? Mas isso está preenchido em você. Exatamente, isso está preenchido. O meu desafio aqui, nessa conversa nossa, num certo ponto, é porque eu acho a palavra saudade uma palavra muito bonita. Até foneticamente mesmo, mas ela é bonita. Só que ela tem algumas intempéries dentro dela, assim, que às vezes torna ela muito
pesada, sabe? Muito pesarosa, sabe? E talvez eu queira tirar um pouco dessa pecha, porque as pessoas confundem às vezes um pouco com carência, por exemplo. Né? Tá. E joga, embute isso na palavra saudade, eu acho que é até apego. um infortúnio com a própria palavra saudade, apego. É até uma sacanagem. Eu acho que carência e apego são duas palavras que podem entrar na bifurcação que a palavra saudade pode trazer e entrar como palavras inadequadas, porque elas não cabem para o sentimento de saudade. Então, acho que ele está falando aqui. Porque toda palavra deriva, toda palavra que trata de um sentimento, de uma emoção, ela deriva em muitas outras possíveis emoções derivadas, né? Mas aí eu concordo que apego e carência, elas não são derivadas de saudade, mas que tem um equívoco muito grande. Ou até uma proteção da pessoa. Ela não quer falar que tem carência de tal coisa ou que tem. Aí ela fala que é saudade. Não sei, sabe? Pode ser uma defesa. Por exemplo, a saudade, gente, eu tenho saudade do cheiro da minha filha. De vez em quando fala, ai Lu, que saudade do seu cheiro. Ela tem um cheiro que é dela, né? Então, não é, é o perfume? Claro, eu podia comprar o perfume para mim? Podia. Podia comprar o perfume só para eu botar no negocinho e ficar cheirando quando eu estou com saudade do cheiro dela. Mas não é isso. É o abraçar ela e sentir o cheirinho dela. É tudo que cria aquela cena. É a temperatura do corpo dela, né? É a altura que é semelhante. Então tem um encaixe. É o calor de mãe sentindo o corpo de um filho. Tem um monte de coisas que eu chamo de saudade do teu cheirinho. Né? Então assim, isso é uma coisa ruim? Não, como é que isso pode ser uma coisa ruim? Agora se, eu sou uma pessoa carente, e aí eu fico, filho, eu tô com uma saudade de você. Será que é saudade mesmo? Ou eu tô despreenchida de mim? É um gatilho para você. Eu estou com lacunas de mim mesma e aí eu jogo em cima do outro o peso das minhas próprias lacunas. Então, só é saudade quando é preenchimento. Eu estou com saudade da sua mãe que faleceu, saudade do meu pai, da minha avó, da Lucy que faleceram. Se isso me traz peso, isso não tem nada a ver com saudade, isso tem a ver com lacuna minha, de espaços meus que não estão preenchidos e que não foram preenchidos no decorrer da vida e que eu compensava na relação com aquela pessoa e que eu não me dei conta e essa pessoa se foi e eu fiquei sem esse pedaço. Isso aí não é saudade. Que bom ouvir isso de você. Entrando naquela questão, vocês sempre dão uma olhadinha, né? Na etimologia da palavra. Ninguém se deu o trabalho de fazer isso. Né? Você fez isso hoje? Não fiz, mas eu já ouvi falar, e eu não vou afirmar categoricamente isso, porque é só de ouvir falar, que saudade é uma palavra que só tem em português. Eu já vi isso também. Que não existe. Tipo, em inglês eu sei que não tem, em francês também, que é... No inglês você sente falta, né? I miss you, não é eu sinto saudade. Que sentir falta da pessoa. Agora, a saudade é um sentimento que só tem em português. Então, como é que você explica uma coisa que não vem nem do grego, nem do latim? Uma linguagem... A palavra saudade, conforme o dicionário, vem do latim solitas, solidão, ou de solos, só, solitário. Sentimento mais ou menos melancólico de incompletude, ligado pela memória a situações de privação da presença de alguém ou de algo, de afastamento de um lugar ou de uma coisa, ou a ausência de certas coisas. Do jeito que ele está colocando aqui, do ponto de vista etimológico, nós estamos falando na contramão do que etimologicamente significa saudade. Do jeito que ele definiu aí, a definição de quem definiu, né? É uma bosta, saudade. Porque... É verdade. Olhando por esse aspecto, está só coberto afastamento, solidão. Veio de solidão e tal. Eu não sei de onde que ele vê ligação de solidão e solitude com saudade, né? Afastamento pode ser. Raiz, você não vê raiz parecida nem nada. Então, você viu na onde isso aí, mano? Eu vi Wikipedia. Aqui. Foi isso. Agora tem aqui uma outra coisa interessante, olha. De acordo com tem umas coisas boas, tem umas coisas ridículas. A gente não sabe, mas olha que interessante isso aqui.
De acordo com alguns especialistas, em árabe, as expressões suad, suadá ou suiadá significam sangue pisado e preto dentro do coração. Olha que coisa. Além de serem metáforas de profunda tristeza. Os árabes também designam o termo as-saudá para definir uma doença do fígado diagnosticada por aquele povo como uma espécie de melancolia do paciente. Olha que coisa incrível. Então, Só coisa ruim. Para mim, saudade não é nada disso. Quando eu digo também. que eu sinto saudade, não tem peso aí, né? Então, talvez daí venha, por etimologicamente, trazer arquetipicamente essa ideia de pesar, de falta, de solidão, arrancamento, de solidão, de afastamento, de sangue preto pisado no coração, né, para os árabes, é muito trágico, né? Então, por isso, eu acho que por isso que só existe em português e conseguimos dar um nome para um sentimento que para mim, é um sentimento bom também. Eu nunca vi saudade como uma coisa ruim, nunca senti saudade com esse pesar, assim, tal. Eu estou bem feliz, inclusive, bem feliz. Foi muito bom você falar dessa questão etimológica, porque normalmente eu e o Júlio olhamos, ou eu ou ele, ou, na maior parte do tempo, os dois têm esse hábito de olhar a etimologia das palavras. Mas eu estou muito contente de nós tratarmos da saudade no episódio do Nove Luas da maneira como a gente está tratando, porque pode ser, inclusive, o início da possibilidade de uma ressignificação para as pessoas do que é um sentimento de saudade. Talvez a possibilidade de olhar seus preenchimentos e eu acho também, suas faltas. Eu estou contigo. Porque um pouco desse peso de Ou a gente pode estar cometendo o crime de matar a palavra saudade. E seremos cancelados de forma... Não, porque, eu acho que a gente está resgatando, né? Porque ressignificando, mais que resgatando. A minha angústia, já estou abrindo o coração para vocês aqui, que foi o começo da história que eu falei da minha tia, foi: caramba, será que eu não tenho saudade da minha mãe? Eu tenho, da minha maneira, mas ela não é explicitada dessa forma tão triste do negócio. Eu não consigo sentir saudade da minha mãe com tristeza. Eu não consigo sentir saudade de pessoas que eu amei, que se foram, de pessoas que eu amei que estão aqui, eu não tenho mais contato nenhum hoje, com um ar lamurioso da coisa, sabe? Não consigo mesmo, numa boa, eu não estou falando isso... Então, mas, assim, olha para você ver, eu não consigo nem colocar o tempo verbal no passado como você coloca. Porque quando eu falo do meu pai, você for dizer, meu pai não é uma pessoa que eu amei, meu pai é uma pessoa que eu amo. Nossa, tá então, certo. A minha avó não é uma pessoa que eu amei, a minha avó é uma pessoa que eu amo. A Lucy não é uma pessoa que eu amei, a Lucy é uma pessoa que eu amo. Então, para mim não tem uma falta nem do sentimento porque não é que eu tinha, porque o sentimento de vínculo afetivo, o bem-querer, o tamanho do bem-querer, ele continua do mesmo tamanho. Ele não mudou. Sim, entendo. Então, até a temporalidade, ela é presente. Tá, ela não é passada. É minha experiência. Não, sim, você está certo. Mas é um pouco disso. Esse questionamento que eu tive de falar, caramba, será que eu não estou tendo a saudade? Ou será que eu estou frio para isso, sabe? E eu fico feliz de ouvir isso de vocês, porque casa muito com o que eu penso. E aí, quando eu falo em descascar um pouco a palavra saudade, para tirar um pouco dessas pechas, porque eu realmente acho que ela leva consigo alguns pesos e algumas cargas que não cabem a ela. Porque eu vejo saudade desse lado muito mais bonito e sutil da coisa. Belo. Você sabe, Júlio, agora, depois de ter lido essas duas coisas que o Marcos deu a oportunidade de eu poder abrir aqui para ler para nós, de uma questão etimológica, e olhando em outras culturas, talvez a gente possa pensar que, pelo fato de nós já termos ressignificado dentro de nós tantas coisas, né, e já termos passado por tanta transformação interna, esse jeito cultural que a saudade foi se
institucionalizando do passado até aqui, ela não cabe mais para mim, para você e para o Marcos, mas ela ainda pode caber para muitas pessoas que não olharam para dentro de si fazendo ressignificações, mudanças. Como é que eu vou dizer isso que eu estou vendo? Eu consigo compreender quando uma pessoa fala de saudade como esse afastamento, esse arrancar Ruptura, um pedaço, né? ó pedaço de mim, ó metade arrancada de mim, né? Como uma saudade, né? Eu consigo compreender olhando a realidade de arcabouço de significados que essa pessoa dá para o que é viver, né? E aí está muito relacionado com o que o Marcos falou de apego. Então, é meu. Entende? Então, quando eu falo do meu pai, é meu pai. Mas não é uma posse, é uma presença. É meu porque o que eu vivi com ele está dentro de mim. E isso realmente é meu. Isso realmente ninguém tira. Mas ele não é meu. Né? Ele não é meu. Ele é da vida. Né? Você é um amigo. Você é meu amigo. Mas o que é meu é o que eu sinto por você e as coisas que eu tenho vividas com você. Né? Mas você não é meu. Você é da vida. Então, você sendo da vida, você pode passar por mim por um período e no outro período não estar mais na convivência comigo. Mas isso que eu vivi com você é meu. Imprimiu, né? É isso, é o que eu estou falando. É uma presença, não é uma falta. Mas para quem significa o mundo como posse, e aí é meu filho, é meu marido, é meu amigo, é minha casa. Aí realmente, quando aquilo não está mais perto, quando não está mais com você, te roubaram alguma coisa. Aí faz sentido a ideia de dor na ideia de saudade. A saudade até tem algumas vezes que ela vem acompanhada da palavra morte, né? Vamos dizer assim, estou morrendo de saudade, eu vou matar a saudade, a hora que eu fui. Isso, é isso mesmo, boa! É assim... Muito, muito bem lembrado. É uma coisa que também... E muitas vezes a gente fala isso, eu falo isso às vezes, mas não me dou conta de que eu estou associando um sentimento gostoso. Eu não sei, porque também para mim morte não é um... Não, até não é o fim do mundo. O sentimento, não. A morte não é o fim do mundo, mas você matar a saudade... Tirar do mundo. Né? Você matar a saudade, o que significa isso? Vou matar a saudade, era que eu fui. E ela não morre, né? Vamos dizer, mas claro. Você vai lá, você acessa e depois ela volta, né? Aí você vai matando ela de vez em quando, então, enfim, mas assim, já essa expressão "tô morrendo de saudades" é uma coisa que eu particularmente não conheço, esse sentimento de morrer de saudade por uma pessoa. Isso. Né? Então, assim, eu não cheguei nesse... Acho que talvez o morrer de saudade seja mais próximo do apego do que do... Eu tenho errado. Eu acho que tem gente que morre, sim, por outra coisa e que dá o nome de saudade, mas não é morrer de saudade, mas morre, sim. Tem gente que não... casais que vivem juntos por longas décadas, quando um morre, isso é muito comum acontecer. Quando a coisa ficou muito simbiótica, e eu não estou aqui julgando se isso é bom ou se isso é ruim, de jeito nenhum, isso caberia para um outro episódio, é comum o outro, passado muito pouco tempo, não suportar viver sem aquela pessoa e morrer também. É bem comum isso acontecer. Mas eu falo a saudade nesse tempo... Mas eu não chamaria isso de saudade. Exatamente. De dependência, sim, mas de saudade, não. A saudade, ela acontece quando você está no tempo e espaço e um dos dois ficam. E o banco está descendo aqui, ó. Um dos dois ficam, né? E você vai avançando e essa outra pessoa, objeto, momento, ela fica. Então você sente falta e você faz esses acessos. Tem gente que luta contra isso. E lutar contra o tempo e o espaço é tolice, é sandice. Tem gente que a pessoa falece, ela mantém o quarto intacto para voltar. Isso. Mano, né? Então, tem gente que mas separa da pessoa e
e tenta manter um tempo aparente que não dá mais para ir. E ela tenta fazer um acesso a esse momento que não dá para fazer mais. Né? Aí nós vamos falar de luto às vezes, e já falamos sobre isso inclusive. E eu acho que esse momento de luto ele é extremamente importante, foi o que nós falamos no sem episódio. dúvida, Mas aí isso não é a saudade. E nunca vai se transformar na saudade que na minha concepção, essa saudade gostosa. Sem dúvida. Porque vai ser sempre muito doloroso. Exatamente. Enquanto vocês falam agora, eu vou voltar aqui. Acerta Agora, a sua cadeira, por favor. Uma coisa que me desperta saudade, tipo assim, com um gatilho, né? É som. Música. Sons, música ou determinados sons, até uma, vou usar um termo aqui, não sei se o pessoal vai entender, que é uma logo sonora, por exemplo, né? Tipo uma... Tem um nome isso. Varig. Um jingle. Que é um jingle. É a assinatura do jingle, vamos dizer assim, cantado, né? Tá. Então aquela parte que você ouve um barulhinho, você sabe de que empresa que é aquilo. Gatilho. Tá, igual nas casas gatilhozinho. pernambucanas, eu nem vou sentir isso o é inverno jingle. chegar. Isso é um jingle, Isso é jingle. Mas O assim, barulho do ICQ, lembra do cara, ICQ? eu já senti um negócio assim de tipo ouvir a música no final do Fantástico e aquela música e tipo assim, aquilo me liga desencadeia uma série de mas sentimentos. isso é gatilho. Isso é gatilho, né? Música é gatilho, cheiro é gatilho. Tudo que passa pela ordem dos sentidos são gatilhos para a saudade. Porque quando você está na convivência com algo que te preencheu e que te deixou o registro do preenchimento, ali tem som, tem sabor, tem aroma, tem textura, né? Tem tudo. Esse episódio é engraçado que, tipo, eu trabalhava num lugar que eu não gostava. Quando eu era adolescente, tinha 17 anos. Por aí. E segunda-feira eu tinha que ir pra lá cedo, né? Trabalhar. A hora que tocava a musiquinha do Fantástico, a abertura Batia a bad. Dava. Síndrome Cara, da me doeu o segunda-feira estômago. negra. Me doeu o estômago. Isso mesmo. E se eu ouvir aquela música, eu sinto aquela sensação na hora. Ainda. Olha só. O troço foi grave. Olha, ela notou aqui. Saudade Ainda. sempre tem um gatilho antes ou não necessariamente? Eu acredito que sim, mesmo que seja o gatilho que você imprime para você mesmo. Então, vou pensar no papai agora. Né? Mas para fazer isso... Você precisa ter um start, um preset. Eu digo assim, quero pensar no papai agora. Tá, então eu vou buscar um gatilho, eu vou buscar uma cena, eu vou buscar uma música, né? Eu vou buscar alguma coisa. Né? Assim, banco de carro, tudo bagunçado, banco de trás do carro cheio de coisa bagunçada. Às vezes eu entro no carro dele, do Marcos, e eu olho no banco de trás e me dá saudade do papai. Porque parece, quando tá muito cheio de blusa dele, moletom, parece o banco de trás do carro do meu pai. Quando o carro dele está empoeirado por dentro, que eu passo o dedo ali no... A exposição. Não, a exposição. Não é exposição de jeito nenhum, é intimidade, é diferente. Aí eu passo o dedo lá no visor, no touchscreen, aquele negócio cheio de poeira. Aí na hora, como ele anda estrada de terra para trabalhar, na hora é gatilho, me dá saudade de entrar no carro do meu pai. O carro do meu pai parecia um galinheiro, tudo que você pode imaginar. Tinha lá. Tudo. E a mesma toalhinha que ele dava pra gente, assim, começava a espirrar, né? Ele não tinha papel toalha ou papel, lenço, nada. Aí tinha uma toalhinha dentro do carro dele. Essa mesma toalhinha que ele dava pra gente, pode só ser o nariz, ele dobrava aquela toalhinha servia pra tudo, pra limpar o vidro. Embaçado. Meu Deus. Era o caos total. Mas o meu pai dizia isso do meu carro. Seu pai? Ele falava assim, que bagunça isso aí. Tá parecendo o carro de tal pessoa que ele lembrava lá, que a pessoa morava dentro do carro, então ela tinha tudo dentro do carro. Assim. Mas eu só carrego uma blusa no carro. Precavido, né? Essa da idade. Com essa idade que eu tô, não posso mais tomar vento nas costas. Eu tenho que carregar uma blusinha. Posso tomar friagem. Eu sou friorento, eu tenho que carregar uma blusa. Senti um ventinho mais gelado, eu ponho a blusa, acabou. Eu também sou, velho. Nossa, odeio passar frio.
Essa noite, por exemplo, eu inaugurei a segunda coberta para dormir. E agora é um caminho sem volta até setembro, infelizmente. Eu tô na mesma toada que você. Nossa, frio é algo que me Mas dói. mas é bom, eu gosto desse tempinho que dá para dormir de coberta, né? Não. Nesse tempinho que começa, nessa época do ano que começa a esfriar, eu sinto saudade. Olha que coisa. Apesar de eu não gostar do frio, mas eu sinto saudade de um poncho de cobertor Paraíba. Lembra dos cobertores Paraíba? Xadrez, de lã. A minha avó fez um para cada neto. Dobra o cobertor no meio, ela cortava em V para encaixar, passava um bico de crochê e aquilo era muito quentinho para ir para a escola. Mas era muito quentinho. E ninguém tinha igual, não vendia na loja. Né? Eu no inverno passado aí, ano passado, Mas você ia de boa com esse negócio? Opa! eu achei uma caixinha de Capinha de bujão. eu Eu achei sou uma magrinha, não parecia bujão, bobo. Eu sempre fui magrinha. Eu achei uma caixinha de cremogema no mercado, nem sabia que existia mais cremogema. Comprei a caixinha. Óbvio que não ficou igual Não o que fica. fazia, esquece. Eu já tive essa experiência. Mas ali no mercado parece que tudo acabou e eu só vi a caixinha de cremogema. E sabe quando vai remontando as coisas assim, aquele armazém antigo, eu pegando a caixinha, tudo mau cheiro. Isso é lindo da saudade. É lindo. Ela, Não, é ela- lindo. ela cria cenário, né? Uma coisa impressionante. Joga lá. Como ela vai fazendo a cena inteira. O roteiro já está pronto, porque é um roteiro que já foi vivido. Né? Os personagens já estão prontos, já sabem as suas falas. E você revive uma experiência e isso é muito gostoso. Nossa, isso é muito gostoso. Mas pra gente que teve história boa, pessoas não têm saudade, pessoas que tiveram infância muito complicada, tiveram, sei lá, uma história de vida muito complicada. É possível viver sem saudade? Ah, eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Nunca estudei sobre isso, nunca parei para... Mas eu não acredito. Mesmo que seja uma saudade de falta. Uma saudade que gera dor pela falta. Mas esse sentimento, ele vai vir. Eu não chamaria esse sentimento que a etimologia chama de saudade, eu não chamaria de saudade, mas... É quase remorso aí que eles estão falando, tá louco? Eu acho que a gente vai ter que redefinir isso aí. Vamos ter que Vamos lá. conversar. A gente vai no Wikipedia e mexe. Pronto. mas está no Coloca dicionário, outra né? Aqui definição. ele fala que está no Aurélio. Não, né? não, vamos Ele falar com ele essa Aurélia fala. aí. A gente fala que está no outro. Vamos conversar com essa Como Aurélia chama? aí. Marco Ruais, Aurélio. né? É Ruais. Ruais, Ruais, né? Déjà vu, nada a ver, né? Vou viajar se eu trouxer Não, isso. acho que pode trazer, porque é uma... A gente pode falar que foi o Einstein que definiu assim. qualquer assim, coisa pronto. boa foi o Einstein. Ou veríssimo. Ou Clarice Lispector. Platão, Clarice Lispector veríssimo e também. Fernando Pessoa. A gente coloca lá e tá tudo certo. Mas o déjà vu, eu entendo... Você já teve experiência? Então, não sei. Então, porque eu tenho... Eu Um dia eu tava... Eu tive há 3 períodos da minha semanas- vida que eu tinha muito. Há 3 semanas eu estava num evento, fazendo uma visita no armazém geral de café, a menina do lado me deu um grito. Tem um déjà vu aqui. Eu falei, caramba, que porra é essa, né? Eu falei, nossa, eu tenho um déjà vu, já tive nesse lugar. Eu falei, fiquei até meio assustado assim, um pouquinho. Eu acho que eu não tive isso. Déjà vu definindo é isso, é estar num lugar que você não esteve, mas acha que já esteve, sei Que lá. a sua memória não reconhece como você já tendo vivido e você sabe o que a pessoa vai falar, você sabe o que você vai responder, você sabe quem vai entrar na cena. Nossa, que assustador isso. Eu já O tive, pessoal eu chama tive de falha períodos na que eu tinha Matrix, muito. isso, né? Oi? Falha na Matrix. O déjà vu é tipo a pessoa Fala se no depara... filme Matrix? Não, eu não entendi o que você falou. Não, Desculpa. é uma falha. É uma falha. da Matrix. Ah, agora eu entendi. Aí, tipo assim, a pessoa dá de cara com alguma coisa que já estava registrada na na mente dela, e é uma coisa que, vamos dizer assim, é um deslizamento do tempo. Ah, O tá. tempo Aí- vai lá e volta e dá uma... E aí a pessoa... Um delay Eu pra frente. entendo. A pessoa vai na frente É e um delay volta. reverso. Eu tenho experiência, por exemplo, já de ter, em 1 segundo, dado uma viajada num tanto de coisa e voltar na mesma fração de segundos.
Então, assim, acho que o déjà vu tem a ver mais com de repente, com essa passada no tempo que a pessoa foi... Porque, na verdade, a maneira como nós entendemos a contagem do tempo, ela é institucionalizada. Não significa que o tempo seja isso que a gente chama de tempo. Né? Tem uma definição para tempo, um minuto após o outro, daqui para frente, daqui para trás. Mas o que é daqui para frente, daqui para trás, é uma definição ordinária, arbitrária, ela não é a priori, ela é arbitrária, são duas coisas completamente diferentes. Então, é completamente diferente. Sim. A ideia de déjà vu pode ser entendida como tempos paralelos sendo vividos simultaneamente. E aí você chama desse arrastar do tempo, porque você está tomando como referência o tempo ordinário. O cursor fica aqui e a timeline fica indo para frente. Isso, você está tomando como referência o tempo ordinário. Mas eu posso... como o DJ faz, né? Mas eu posso entender como um cruzamento de tempos paralelos. Acho que eu tirei o foco do assunto. O fato é que a gente saímos totalmente, completamente. Acabamos de capotar o carro. Derrapamos na curva. Mas às vezes é uma saudade para frente, sei lá. Capotamos os três, né? Um foi e os outros dois foram engatilhando junto ali. Eu acho que o programa hoje, o episódio, cumpre a missão de, como diz a Mara, ressignificar a palavra, né? Saudade, pelo menos na nossa concepção. Na nossa experiência. Né? De que saudade é uma coisa boa, que não tem nada a ver com a etimologia ali. Ela pode até ter ver em algum momento, mas que as minhas experiências, por exemplo, são de... Na verdade, eu acho que o afastamento ele existe. O afastamento ele existe. Você pode estar sozinho porque você não está do lado da pessoa, ou do objeto, do momento do qual você tem esse carinho todo. Mas não necessariamente você está sozinho, você está sentindo falta da outra pessoa. Estou acompanhadaço, mas sinto falta de uma pessoa. Eu acho que afastamento é ok. E a saudade está nesse acesso a alguém ou alguma coisa ou algum momento do qual você não vai naquele momento ali resgatar, porque às vezes você está com saudade da sua filha, vai lá e resgata, vai lá e vê sua filha, ponto. Eu sinceramente estou entendendo desse episódio que ele pode ser transformado num convite para as pessoas aprenderem a sentir saudade pelo preenchimento e não pela falta. Exatamente. Eu acho que é isso. Né? Então, depois de visto a questão etimológica e de ser consenso que a maior parte das pessoas entende saudade como uma dor, né? E não como um alento, porque para mim a saudade é um alento. Isso está aqui dentro. Né? Essa semana eu passei no Jardim do Fundo, né, onde tem a fonte, e o meu primeiro namorado me pediu em namoro ali. Ele foi no canteiro de rosa vermelha, roubou uma rosa, ajoelhou e me pediu em namoro. Isso, hein? Não imagina, gente, naquela época. Eis o tutorial do dia. Isso não existe, né, mais, né? Sinceramente, você imagina. Eu tinha 14 anos. Não tinha nem 15 anos ainda. E aí eu fui no canteiro para pegar uma rosa vermelha, né, para colocar na minha santinha. Eu fui lá, porque eu só pego rosa roubada para colocar no meu anjo, né, no meu anjo. Então eu fui. Quando eu peguei é verdade. Mas isso é um ritual? Para mim, eu não chamo de ritual, eu chamo mais de fetiche do que... É uma traquinagem mesmo. Porque... Vamos expor a Mara aqui agora. Né? Você tem o hábito de roubar rosas? Eu tenho. Eu tenho para colocar no meu anjo, no meu arcanjo só Rafael. Roubada. Ele só tem lá rosas roubadas do jardim, porque elas são lindas e cheirosas, frescas, bonitas. Aí eu fui lá, quando eu peguei a rosa, eu revi a cena inteirinha. Aí eu parei, sentei no banco que aconteceu o episódio e comecei a dar risada. Falei, gente, que coisa mais gostosa. Olha bem, isso estava perdido na minha memória. Completamente perdido. E antes que vocês já comecem a meter o pé no episódio e querer encerrar ele, eu queria trazer uma reflexão. Uma reflexão. Não, é até uma expressão que é usada, assim, o pessoal usa dizer aí, que é assim... Eu sinto saudade do que eu ainda não vivi. Já ouviu essa expressão? Já.
Já. Essa é uma frase famosa. Eu tenho isso. Pois é. Albert Einstein. Tá mais pra Neymar isso aí, velho. Saudade que a gente não viveu. Eu digo isso com muita frequência para mim mesma. Ai, que saudade disso que eu não vivi ainda. Porque eu tenho isso, eu tenho coisas que, por exemplo, não posso falar porque esse episódio vai depois que a gente enquanto nós estamos na viagem, mas a viagem que nós vamos fazer, eu tenho saudade dela, porque lugares onde nós vamos, eu já vi tantas vezes, me vi tantas vezes dentro e sentindo coisas que eu tenho saudade disso que eu ainda não vivi. Já vivi isso várias vezes. E aí, quando eu realizo, é uma apoteose, é um negócio muito, muito bacana. Porque tem muito mais coisa quando é vivido do que o que eu sou capaz de imaginar sem viver. Então, a saudade é do que eu sou capaz de imaginar. Mas aí você é uma pessoa evoluída mesmo, porque eu não consigo fazer isso não, eu acho. Como assim? Não, aqui é evoluída. Saudade Você pode dizer que eu sou uma pessoa louca, aí eu vou até... Eu posso ter esperança, às vezes erradamente ter expectativa. Não, mas sabe o que é? Porque eu sou muito imaginativa. Eu sou uma pessoa imaginativa. Isso é uma característica da minha personalidade. Então, se eu fechar os olhos assim, para onde eu quero ir? Eu nunca fui ao Egito, por exemplo. Então, se eu ficar durante uma semana olhando muita imagem, vendo muito filme, muita coisa, eu fecho os olhos e falo, ai, que saudade de ir para o Egito. Né? Eu não fui. Sim, sim. Mas aí eu imagino que eu estou lá, imagino que estou em cima do camelo, eu imagino que está um calor, eu imagino que eu entrei nas pirâmides, eu imagino que eu entrei naquele corredor e que eu vi as inscrições. Eu estou falando... Está acontecendo. Eu tô vendo a coisa acontecer. Eu imagino, sem nunca ter ido. Mas eu já vi cenas, eu já vi filme, eu já vi, né? Eu imagino. Pronto. Aí, isso pode me dar saudade do que eu ainda não vivi. Eu acho que essa expressão também, às vezes, ela traz uma questão da pessoa querer dizer assim que ela não olha para o passado, ela só olha para o futuro, para o que há de vir. Eu nunca pensei por esse ponto de vista, mas é uma ideia. Essa frase realmente não faz parte do meu... Você não tinha ouvido ainda? Não, eu tinha ouvido, mas não consigo nem processar. Assim, eu comecei... Já leu Albert Einstein? Não preciso ler eu vou até... Domênico De Masi não fala. Domênico De Masi não fala sobre saudade do que ainda não... Tem que passar um e-mail para ele ou um WhatsApp e falar para ele que ele tem que escrever um livro sobre saudade do que ainda não viveu. Maledeto. Eu tô assistindo um filme que chama Nova Era. É um filme documentário que está no YouTube. Eu sugiro que as pessoas assistam, inclusive. Ele é interessante. É uma reflexão bem interessante sobre Nova Terra, chama Nova Terra, não é Nova Era. Sobre a possibilidade de uma coexistência humana no que nós chamaríamos de Nova Terra, mas não obrigatoriamente só como uma estrutura da Terra diferente, mas principalmente com uma forma diferente das pessoas se relacionarem. Isso é uma coisa que eu tenho saudade demais. Eu tenho muita saudade de viver num mundo onde as pessoas sorriam mais umas para as outras. É verdade, aí não é piegas, né? Eu tenho saudade. Às vezes eu sento, fecho os olhos e fico imaginando. Todo mundo está andando, sentou no café, todo mundo fala com todo mundo, as pessoas se dão bem, as pessoas se olham, as pessoas comunicam o que elas estão sentindo, elas comunicam o que elas querem. Não fica fazendo jogo, querendo que ninguém adivinhe nada. As pessoas são sinceras, eu estou sentindo... Ninguém está escondendo nada. Ninguém está escondendo. Eu tenho saudade disso. Eu tenho realmente. Isso é saudade. Eu nunca vivi isso. Mas isso até se aproxima da expressão em inglês que é traduzida, né? Tipo, quando a gente fala saudade, vai falar para eles I miss you. Eu sinto falta disso. Você sente falta dessa questão, digamos assim, né? A saudade nesse sentido de... eu anseio por ela. Eu anseio por isso. Isso é uma coisa que eu anseio. Eu tenho ânsia de que isso aconteça. Eu realmente anseio. É isso. Muito bem. That's all? That's all? Um beijo para todo mundo. Pera. Não? Senta o dedo no like, gente. Senta o dedo no like, a gente tá com saudade de ver. Coloquem lá, quem assistir no YouTube, dá um like lá, sei lá, enfim. Não custa nada, né? Eu tô falando aqui no finalzinho, geralmente nesse finalzinho, pouca gente tá ouvindo mais, né? Não sei, outro dia uma pessoa disse que deu um like pela tua insistência, te parabenizou por isso. Inclusive uma amiga minha.
Então, gente, é isso aí. Deixa o likezinho aí. Sintam saudade da gente. Compartilhem. Saudade pelo preenchimento. E a semana que vem vocês voltam a ouvir o Próximo Nove episódio. Luas. Um beijo para todos. Beijo. Tchau.